Participar de um culto de edificação cristã. Nosso pastor estará trazendo uma palavra aos nossos corações da parte de Deus, e tem por certo que Deus irá nos abençoar. Nós estaremos fazendo a oração segundo o vice-presidente pastor Albi, e logo depois o evangelista irmão Douglas vai estar louvando os hinos congregacionais. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo, por este dia maravilhoso, Senhor, pela saúde que tu nos dado, a tua presença, a tua misericórdia, e por estarmos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, para te louvar, te adorar, para ouvir a tua palavra, aprender mais de ti, Senhor, te buscar, te conhecer melhor, para te servir melhor, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor, que tu possa estender a tua mão poderosa. Tu conheces as necessidades, tu sabes, ó Pai, tu conheces o coração de cada um, e nesta noite, Senhor, tu tens uma palavra, tu tens uma vitória, tu tens uma luz, tu tens um caminho, uma esperança viva e poderosa, tu tens soluções, ó Pai, tu tens vitória, milagres. Nós cremos, ó Pai, no teu milagre, a cada dia, Senhor, andando junto contigo, buscando a tua face. Aleluia, tu vais, Senhor, nos revelando a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que chegaram aqui, que estão aqui nesta noite, Senhor. Vieram ouvir a tua voz, vieram te adorar, vieram expressar algo que está no seu coração. Ó Espírito Santo, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado, Jesus. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ter o assento, meus irmãos, e vamos louvar a Jesus juntos com o hino de número 432 da nossa harpa. Todos que podem, vamos louvar a Jesus com muita alegria neste dia, com o hino de número 432 da nossa harpa. Minha vida seja assim, consagrada.
seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, Deus, o meu querer, faz, ó teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha palavra, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, toda a igreja adorando a Jesus, a minha alma lá, ó Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Quantos podem adorar a Jesus nesta noite? Aleluia! Como é bom louvar a Jesus e como está gostoso este lugar, aleluia. 196 na nossa harpa, queridos. Vamos louvar a Jesus com o hino de número 196. Abra aí a harpa. Achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa desta preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já depois foi achada rosa e provado excelente odor, o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi Pedro Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor
oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, vamos ficar de pé, meus irmãos. Presbítero Aldo, fazendo a leitura da palavra e orando com a igreja. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Por gentileza, Colossenses, capítulo de número 3 e verso de número 12 a seguir. Graças a Deus. Amém? Todos acharam? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém, irmãos? Queria pedir oração pela minha família. Recebi a informação agora que meu primo foi achado morto no morro. Eu estava ali pensando, interessante, né? O tio dele, que não é por caso parte de... não é meu tio, porque é por parte de pai dele, né? Já foi encontrado morto no morro também, alguns anos atrás. O meu tio, alguns anos atrás, foi encontrado morto debaixo do pé da vaca, tirando leite, e ele agora foi encontrado morto no morro também. Jesus está voltando, meus irmãos. Eu acho que é tempo de a gente se aproximar um pouquinho mais de Jesus, e não dá para brincar não, porque o diabo está ceifando todos os partidos sem Jesus, todos eles sem Jesus. Então aproveitamos o tempo que se chama hoje e nos entregamos nas mãos do Senhor, para que Ele possa cuidar da nossa alma, e quando chegar a nossa vez a gente possa se encontrar com o nosso Salvador lá no céu. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite podemos estar reunidos na Tua presença. Nós louvamos, Deus, o Teu nome, Pai, por ter o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Nós te damos graça, louvamos e agradecemos o Teu nome, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, por nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos e estamos agradecidos pela Tua presença neste lugar, Pai. Toma em Tuas mãos esse culto e faz a Tua vontade. Também cuida da minha tia, Senhor, dos meus primos, toda a minha família, Senhor, Pai, que o Senhor possa suprir toda a necessidade, Senhor. Cuida deles, protege em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. A vida não é fácil, essas notícias assim. Nós conhecemos bem a Arival, conhecemos bem a família, mas que estejamos preparados, né? O melhor caminho é estar com Cristo. Sempre foi e sempre será o melhor caminho. Nós queremos fazer menção da nossa irmã que visita Grécia. Grécia ou Grécia? Grécia Taborda, é isso? A senhora é da Assembleia de Deus de Nova Conquista, Gravataí, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda em nosso meio, tá? Que Deus abençoe, sinta-se bem. Deus lhe possa abençoar de uma maneira muito especial. Nós temos o casal também que esteve com nós aí no domingo, isso aí, glória a Deus por isso. Também na terça-feira, cultuando ao Senhor. Os demais são da casa. Nós vamos ficar de pé e vamos saudar nossos irmãos com uma calorosa. Vamos lá, saudação. Dizemos todos juntos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fico feliz em ter uma casa. Feliz
estar também orando aqui, tem pedido de oração por Christian, que é o filho do irmão Bruno, que está em Porto Alegre com forte asma. O irmão Bruno está aqui? É teu filho? Ele está nesse momento com a crise de asma? Então vamos orar nesse momento. Vamos ficar de pé mais uma vez, desculpa, mas vamos interceder para a glória do nome de Jesus. Vem cá, Henrique, vamos fazer essa oração. O nome dele é Christian, é isso? Vamos orar para que Deus visite o Christian exatamente nesse momento. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, neste momento, Senhor, chegamos diante da Tua presença, Pai. Xarabacão, Xarabiandarasui, de Comandarabachai. Nós oramos neste momento, Pai, pelo Christian, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle da vida dele, Pai. Neste momento, Pai, nós pedimos, Pai, que a Tua mão, Pai, seja estendida sobre a vida dele, Pai, agora, aonde ele está neste momento, Senhor, que o Senhor possa operar o milagre, Pai, porque sabemos que o Senhor não mudou, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor pode fazer milagres sobre a vida dele, e ele possa testemunhar a cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar crendo na vitória do Christian, para a alegria nossa e do Bruno, que é o pai do menino. Vamos estar ouvindo louvor, logo depois o presbítero irmão Jean nos trazendo uma palavra de introdução. Quando preciso, chamo por ele, ele me ouve, é fiel, não esqueceu, vai ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, vai abrir, maravilhoso, Jesus, quero me ajudar. Esse Deus é tremendo, forte demais, a salva do povo, é imputar, é poderoso, quanto o anjo, a minha Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes, alegres por estar aqui nessa noite e, acima de tudo, porque Deus primeiro nos amou, primeiro nos perdoou e depois Ele vai nos julgar. Quer pensar se Ele primeiro julgasse? Não, Jesus primeiro amou, perdoou e depois, a partir, se você recebeu a Jesus, recebeu o perdão dele, Ele vai te julgar dali para frente. Não tem mais como errar. Mas já pensou se Jesus viesse, Deus viesse, vai lá e julga aquele povo? Ninguém. Estamos tudo condenados. Não, mas Ele nos amou primeiro. Então Jesus me ama, Jesus te ama e está aqui nessa noite. E Ele tem uma palavra para o teu coração. João capítulo 8, versículo 1,
os irmãos quiserem acompanhar, João capítulo 8, versículo 1, diz assim: Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Agora, irmãos, nós vamos ler uma leitura, essa é muito conhecida dos irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, uma palavra que Deus colocou no meu coração já faz alguns dias, e na igreja, irmãos, talvez a tarefa mais difícil de você conseguir ganhar uma alma para Jesus, mas para você perder é a mais fácil. A igreja ora, faz campanha, luta. Às vezes um parente nosso que a gente quer que se converta, a gente faz campanha, a gente ora, a gente luta, a gente pede oração na igreja, pede oração no domingo, na terça, na quinta, na sexta tarde, na escola dominical. Com muito esforço ele vem, aceita Jesus, e às vezes, irmãos, um olhar, às vezes um julgamento, às vezes por algo que você ouviu, estava vindo para cá e estava pensando. A igreja primitiva, o pecado era revelado, né? Hoje ele é fofocado. Hoje o pecado não é revelado, hoje o pecado é fofocado. Se tem uma coisa, irmãos, que mata a igreja, é se eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Ei, irmãos, mas tu está dizendo que a igreja tem que tolerar pecado? Não, o pecado ele tem que ser banido, ele tem que ser expulso da igreja, ele tem que ser repreendido. Mas a gente tem que fazer isso, irmãos, lembrando que ali dentro tem uma alma, ali dentro tem alguém que pagou o preço, que chorou, que lamentou. Aquela mulher, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Ele estava pautado pela lei, vou dizer pela palavra da época. Pela lei, ela tinha que ser apedrejada. E eles foram insistir, tentar acusar Jesus, e Jesus perguntou para ele: aquele que não tem pecado, aquele que não errou, aquele que cumpriu 613 preceitos da lei, aquele que está limpinho com a lei, pode atirar a primeira pedra. Mas ninguém atirou. Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha mais ninguém, porque, irmãos, dentro da igreja não existe super-herói, não existe super-crente. Aqui tem pessoas que vêm orar, que vêm pedir misericórdia, e que acima de tudo, irmãos, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas quem nos levanta é Deus, é a misericórdia dele, é através do Espírito Santo, através da oração, através de confessar e dizer: eu errei, eu preciso mudar, eu preciso me consertar, e você vai ser abençoado. Mas às vezes as pessoas vêm para o culto de ceia, irmãos, não para se examinar a si mesmo, mas para tomar o cálice com o olho aberto e o olho fechado. Será que a irmãzinha vai tomar uma ceia? Aí a irmã disse: ela tomou uma ceia, mas ela fez isso, fez aquilo. Irmãos, a gente lê todo o culto de ceia, essa leitura: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas às vezes a gente não está conseguindo nem ir para o céu e quer achar que tem que deixar o outro aqui. Irmãos, nós temos que, nesses últimos dias, tentar trazer o máximo possível. Gente, não é trazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, não, irmãos. Aquilo que a gente, como ontem eu aqui, a gente tem que amar, tem que ter amor. Gente, mas ele está todo errado, ele está todo ruim. Irmãos, aqui é um hospital, ninguém vai ao hospital bom. Ninguém fica 3 horas numa emergência de hospital porque está bom. Não, vim aqui só para ver o médico. Não, irmãos, as pessoas vão lá porque precisam. As pessoas vêm na igreja porque precisam de uma palavra, precisam de um abraço, precisam ser amadas, precisam ser entendidas e compreendidas, e não simplesmente olhado de
de canto de olho, instruindo, fazendo vamos dizer assim, um julgamento antecipado, mas acima de tudo, que nós tenhamos o mesmo, o que Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se a pessoa de Jesus viesse como Jesus mesmo, não ia dar, mas não ia estar aqui. Mas aquilo que eu falei no começo, ele primeiro nos amou. A gente tem que primeiro amar a pessoa, amar os irmãos, amar o próximo. Porque a própria Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Então não tem como dizer, não, eu amo a Deus, mas aquele irmão ali não dá. Não, irmãos, então você não ama a Deus, você é um mentiroso, você está vivendo de mentira. Nós temos que a cada dia mais buscar o amor, a união, a comunhão, para a gente estar dentro do seu amor com bom e com suave é, que os irmãos vivam em união. Não que a gente tenha que aceitar o pecado, não é isso, aceitar o pecado na igreja, mas a gente tem que tentar arrumar, tem que tentar consertar, tem que instruir. É por isso que nós temos hoje um culto de ensinamento, que a gente precisa ser corrigido, ser polido, ser lapidado, para que naquele grande dia, quando a trombeta soar, nós possamos subir com ele. Mas é preciso, irmãos, nós entender que nós precisamos mudar, mas acima de tudo nós precisamos amar o nosso próximo. Assim como Jesus não condenou aquela mulher, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, quem não deu um deslize que atire a primeira pedra. A própria Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas a cada dia a gente procura arrumar, a gente procura se consertar, a gente precisa melhorar e acima de tudo, irmãos, se você sabe que alguém está em dificuldade, aquele irmão está meio fraquejando, ele está meio fraco, a gente tem que ajudar, a gente tem que amar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que cada dia mais orar por ele, interceder, não ficar. Isso acaba com o cristão, isso acaba com o crente. Ele já está meio ruim, eles ainda ficam fazendo fofoca. É igual você estar no hospital. Eu fiquei muito tempo no hospital e a pessoa está meio fraca ali, e as pessoas fracas dizem: acho que aquilo ali não passa, acho que aquilo ali não vai nada, essa noite não passa. Irmão, isso é terrível, irmãos, porque ninguém sabe a dor que ele está passando, ninguém sabe a vontade de viver que ele está tendo. É igual dentro da igreja, irmãos. As pessoas vêm para cá, estão meio fraquinhas, mas é melhor estar aqui meio fraquinho do que estar lá no mundo. As pessoas muitas vezes estão aqui fraquinhas. Não, nós temos que ajudar, porque ela está aqui porque ela quer viver, ela quer ser salva, ela quer se encontrar com Jesus, ela quer sentir a presença de Deus. Senão ela não está nem aqui, ela está ali em casa, está ali no mundo, mas está aqui, está vindo aqui, é porque quer ser liberto, quer que a palavra o encontre, quer ser reformado. Mas então a gente, que é a igreja de Cristo, temos que amar, temos que abraçar, corrigir a hora que tem que corrigir, instruir com amor, que com certeza ela vai se reconciliar com Jesus e nós vamos ganhar, a igreja vai ganhar uma alma para Jesus. Não é o pastor que ganha uma alma para Jesus, é a igreja que ganha uma alma para Jesus, é a congregação que ganha uma alma para Jesus, é mais uma alma que vai suprir no grande dia do arrebatamento da igreja. Mas nós precisamos ter essa consciência. Julgar é fácil, qualquer um pode julgar. Agora, amar-nos e sentir a dor do próximo é muito difícil. Mas que nós possamos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Ele se aniquilou, ele se esvaziou e tomou a forma de servo e nos abençoou, nos amou e primeiramente nos perdoou e depois ele vai nos julgar e não cabe a nenhum de nós: mas eu amei, agora eu vou julgar. Não, julgamento não cabe a você, você não tem esse direito pela Bíblia. A única coisa que você tem direito e dever é de amar ao próximo assim como Deus amou você. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, presbítero Jean. Graças a Deus. A irmã Janete se prepara para louvar. Uma palavra poderosa da parte do Senhor. Meus irmãos, enquanto o Jean estava falando ali, eu me lembrava desse texto que ele citou, de Filipenses capítulo 2, versículo 5. O quão é importante o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar ali. Habite em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento no grego é phroneo. Não é só um pensamento esporádico, significa um estado de vida, um estado de espírito. Eu tenho que invocar para a minha vida cristã o sentimento de Cristo, de humilhação, de abnegação,
de amor incondicional. Quando eu fizer isso, melhor dizendo, eu vou olhar para o meu irmão com mais piedade, vou olhar para o meu irmão com mais graça, ainda que ele fale a verdade, é possível que alguém fale, mas inclusive a minha exortação, a minha direção vai ser pelo Espírito, visando a edificação e não a destruição. Uma palavra poderosa da parte do Senhor para os nossos corações nessa noite. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Você anda comigo, olha por mim para Deus ter misericórdia, né? Porque eu não sei o tom do hino e vou cantar, porque depois ele vai, o Miguel vai pegar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, aleluia. O presbítero Antônio Betega vai estar orando, e o nosso pastor, presidente, com a direção do culto. Glória a Deus, aleluia. Pastor, queridos irmãos, vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, soberano e eterno, nos rendemos na tua presença uma vez mais, para ouvir a tua doce e preciosa voz falando ao nosso espírito. Nós já reconhecemos a ação do teu Espírito Santo em nosso meio. Prescruta, Senhor, no nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos estejam tangentes e claros diante de Ti, como sempre estiveram. E que Tu possa, Senhor, falar nesta noite aquilo que nossa alma precisa ouvir da Tua parte. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que coisa linda, né? Quando a unção de Deus desce sobre a gente através dos louvores. Coisa linda ouvir a irmã Janete cantar.
Eu sou sincero a vocês que quando ela aceita me cantar aqui, eu fico já impactado, porque eu sei que dali expectativa para outras coisas não tem. A expectativa dela é somente adorar a Deus, adoração genuína, adoração fidedigna, adoração poderosa da parte de Deus aos nossos corações. Nós vamos orar pela menina do Sano, que está dando, unge ela ali, aleluia, unge ela, pega o óleo aqui na unção, Lucas, e vai ali com o pastor Arley, e vamos orar por ela. Aleluia, Deus é fiel, glória a Deus. Levante a mão para cá. Querido Senhor, nós oramos agora em Teu nome santo. Pedimos a Tua mão soberana, Senhor, sobre esta criança, que não seja somente as mãos dos Teus servos, mas que sobre as mãos deles esteja as Tuas mãos poderosas, Senhor, atuando no coração, aleluia, e na fé dos Teus filhos, para que seja derramada sobre esta criança, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar um pouquinho e deixa eles atendendo ali tranquilo, e nós vamos estar cantando um corinho. Pedir para o PT que me ajudar ali. Nós vamos cantar um corinho para ofertar na casa do Senhor Jesus. Amém? Vamos ofertar na casa do Senhor Jesus Cristo neste momento. E Deus é fiel e poderoso para abençoar e guardar as nossas vidas em Cristo. E ao nome do Senhor Jesus Cristo seja o louvor, a honra e a glória para todo o sempre. Queridos, vamos ofertar na casa de Deus. Aleluia, vamos ofertar. Fique tranquilo, eles já estão ajudando a criança ali, já está tudo certo. Vamos estar cantando digno de honra, de glória e de louvor. O irmão que é responsável pela oferta, ou irmã, isso, irmão Henrique, vai ali, por gentileza, permita, irmão Henrique. Vamos estar ofertando enquanto vamos louvando o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47.
E eu quero ler o versículo 8 a seguir, livro do profeta Ezequiel. Se você quiser ficar de pé, tenha a bondade, e se quiser ficar sentado também. O versículo 6, melhor, nós vamos começar no versículo 6, do capítulo 47 de Ezequiel. Não vou trazer uma palavra de doutrinária, qual normalmente eu sempre trago, mas vou lhes falar a respeito do Evangelho, que diz assim o texto bíblico: e disse-me, ou me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, separarão ou sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi, em Eglaim, haverá lugar para estender as redes do seu peixe. Segundo a sua espécie sairá como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para assar. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, este texto, ele faz alusão, ele é escatológico no seu contexto principal. Ele fala de algo que vai acontecer para a nação de Israel, para a restauração completa da nação de Israel, como também ele tem um fundamento profético que também dá para claramente aplicar ao Evangelho de Cristo. Esse texto, normalmente a gente, quando lê, e a maioria da igreja, aqueles que são conhecedores da Bíblia Sagrada, eles vão saber que é aquele texto em que o Senhor leva Ezequiel a um lugar, e ele via que debaixo do santuário, debaixo da entrada do templo, saía águas, e essas águas começavam a sair do santuário, e elas começavam a formar um rio. E quem acompanhava Ezequiel aqui, nesta revelação, nesta visão, levou Ezequiel, e à medida que ele caminhava, aquele homem que acompanhava Ezequiel, ele media alguns côvados, eram 500 côvados, ele fazia essa medida, e era 1000 côvados, 1000 côvados, era 500 metros mais ou menos, 450 aproximadamente. Ele fazia a medida, Ezequiel entrava com ele, e as águas batiam somente para cobrir os pés. À medida que ele cobria, tem alguns detalhes que são interessantes, porque as águas saíam debaixo do santuário de Deus, do santuário que era agora aqui, já na visão dele, tudo restaurado em Israel. Por isso que ele se torna escatológico, e ao mesmo tempo ele tem uma conotação também
daquilo que aconteceu com a nação de Israel e com o nascimento da igreja. Porque Jesus é representado em João como aquele que traz água, aquele que é a água viva. Ele não só traz, melhor, ele é a água viva que sacia a sede de todo pecador. Dentro desta conotação de ele ser esta água viva, nós vamos entender aqui que, olhando para este ângulo agora doutrinário, nós vamos entender que quando Ezequiel está à beira do rio e adentrando e começando a viver este momento novo dentro dessa visão que ele está tendo, que ele caminha 1000 côvados, ou vamos dizer 500 metros, junto desse homem, como chamado do anjo do Senhor, que o acompanha, que à medida que ele vai levando ele vai tendo ainda poucas experiências. Vamos retratar isso como nós, crentes, quando conhecemos agora Jesus. Jesus é a água viva, Jesus é aquele que mata a nossa sede, Jesus é aquele que nos dá expectativa, esperança de uma vida melhor, diferente. E o Jean falou muito bem aqui nesta noite, falando sobre essa expectativa que as pessoas criam sobre a igreja acolhedora, a igreja que recebe, a igreja que identifica-se com as pessoas que precisam chegar aqui, porque o Evangelho para essas pessoas é mais ou menos como Ezequiel estava nesse princípio. Elas não conhecem a profundidade do que o Evangelho pode representar para essas pessoas. Elas estão somente adentrando as poucas águas. Mas à medida que as pessoas vão conhecendo o tempo, os valores que elas vão seguindo, a caminhada vai se alongando, aí vai dando sustentação maior. Mas quando a pessoa tem e começa e acredita e aceita Jesus como Salvador e começa a viver um novo momento de fé de sua vida, ela começa com experiências novas, ela começa a ter ainda uma caminhada, é como que uma plantinha pequena com pouca raiz. Ela está ainda fácil de arrancar, mas à medida que uma árvore cresce, normalmente ela também desce para a profundeza. Quanto mais ela cresce, mais ela desce para se aprofundar. E existe aqui esta visão de que este rio que vai nascendo debaixo do santuário de Deus, claro que aqui representa também Israel, mas vai nasceu em Jerusalém, nasceu naquela região. Quando Jesus chegou, ele se torna para as pessoas a água viva que vai brotar do trono de Deus em direção para sarar as nações. E aqui a gente vai ver, claro, que ele corre para o mar, e aonde ele vai, este rio, ele vai curando as águas. Ainda que fica alguns lodos de um lado e de outro, mas aonde este rio vai passando, ele vai curando as águas, vai trazendo vida a tudo que está por perto. E o Evangelho de Jesus Cristo é bem isso para nós. Quando ele começa a ser introjetado, é uma palavra que o pastor Ali usa muito, né? Introjetado dentro da casa das pessoas, da vida das pessoas. Por mais que elas resistam, mas existe uma coisa que a faz, segura de alguma maneira essa pessoa para ficar dentro da igreja. Porque o Evangelho ele tem por si só poder de transformar as pessoas. E nós aqui que estamos aqui, que podemos fazer para que essas pessoas que são transformadas, agora que experimentaram este rio,
experimentaram estas coisas novas do Evangelho, podemos fazer. É tudo isso e muito mais que a Bíblia fala. É desenvolver dentro dos nossos corações o amor sem medida. Nós precisamos, por isso que Gálatas fala, 5:22 fala sobre o desenvolvimento do fruto do Espírito dentro de nós. Nós temos que a cada dia que passa desenvolver mais o poder do amor de Cristo dentro das nossas vidas. É um desenvolvimento. Um dia Deus falou comigo e disse assim para mim: eu estou te dando, usando a boca daquele pregador hoje que ele é deputado. Hoje eu já nem considero mais pregador, mas teve uma época que, no começo, antes dele pregar nos Gideões, eu vi o homem pregar e ser usado por Deus, o Marco Feliciano. Eu era ainda bem jovem no ministério, estava começando, e Deus usou ele era mais ou menos da minha idade, para profetizar para mim, na cidade de Sombrio. Eu estava mais ou menos onde o pastor Arley estava assim, e ele rodopiou, alguém falou em línguas estranhas lá, ele começou a interpretar aqui. E ele virou para mim, e uma das coisas que ele falou, eu tenho isso gravado até hoje, a Sara sabe disso, algo que impactou a minha vida. Nunca caí na igreja, a única vez que eu caí ao chão e não vi mais o meu corpo, ele sumiu, foi aquele dia. Deus falou muito forte comigo e a emoção foi tão grande que eu não vi mais nada. E naquela ocasião Deus me disse algo que era para me desenvolver, que era o dom da cura. E volta e meia eu me pergunto para o Senhor, por que e Deus só diz para mim, por que tu não desenvolveu? Dons se desenvolvem, são despertados em nós, fruto do Espírito se desenvolve. Tudo que nós temos à nossa disposição no Evangelho, a gente ganha da parte do Espírito Santo. Jesus nos dá como presente e nós precisamos desenvolver. Se você não desenvolver a oratória, você vai ficar sempre o mesmo, na mesma proporção, na mesma medida, pregando sempre do mesmo jeito, e vai se desatualizar. Se você não se dedicar à palavra, a buscar mais conhecimento da palavra. Hoje alguém me interrogou, perguntando algumas coisas, e disse: pastor, eu precisava saber disso tudo. Eu fiquei olhando para ele, quando ele acabou de falar, eu disse para ele: meu filho, vem para escola bíblica dominical e vem para um curso de teologia. Existe uma matéria que tu estás falando aqui, chamada homilética, e quem quer aprender esse tipo de coisa, aprende em teologia. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor, como é que tu quer? Não se aprende coisas sozinho, a gente precisa se desenvolver, precisa crescer. Então os dons, o fruto do Espírito que está lá, que começa com caridade, que é amor, a gente desenvolve. À medida que os dias vão passando e a gente não se desenvolve olhando para as pessoas, medindo a nossa competência com a competência das outras pessoas, a gente não desenvolve o amor, a bondade, a fé, a mansidão, olhando para o nível das outras pessoas, porque você pode se nivelar por baixo, ou pode querer se nivelar por cima, achando que aquela pessoa é muito mais do que você. Você tem que olhar para a Bíblia Sagrada e ver nela o que ela pede de você. O nível está aqui. O prumo é a palavra. O prumo não é o que eu digo. O prumo não é o que eu interpreto. O prumo não é aquilo que os irmãos do passado interpretaram. O prumo e o nível para que as coisas funcionem é a palavra de Deus. E o Evangelho é mais ou menos isso que Ezequiel viveu. Ele foi caminhando e foi, de repente, o homem que lhe acompanhava na visão, ele mediu mais 500 côvados, mais 1000 côvados, mais 500 metros, e as águas já chegaram aos joelhos. É isso, né? Aos joelhos. Mediu mais 1000 côvados, e aí ele se aprofundou mais, foi nos lombos. Aí ele já estava a ponto de quase, já dava até para nadar, já mergulhando mais. O Evangelho é assim, a gente vai se aprofundando e vai descobrindo em Deus, até que há um momento da nossa vida
que a gente entra até em êxtase espiritual, que é uma profundidade tão grande. Quando o homem que acompanhava Ezequiel na visão, ele mede mais 500 metros, e ele caminha com este anjo mais um pouco, com este homem mais um pouco, e daqui a pouco ele está já sem conseguir mais dar pé, e ele precisa nadar, e aí ele começa a descobrir coisas das profundezas, e mais não o que está ao redor. Vamos pensar assim: o que está ao redor, no nascedouro do rio, muita lama, muita sujeira, muitas coisas ruins, coisas que os olhos viam e não traziam nada de bom para ele. Que é isso mais ou menos que a gente vê. A gente, quando aceita Jesus, você que aceitou Jesus há pouco tempo, você olha para a igreja, você olha para os crentes, você vai pensar assim: isso daqui é o melhor lugar do mundo em termos de vida. Aqui todo mundo é docinho de coco, né? É tudo gente boa. Mas depois de ter quase 30 anos de crente, não é mais ou menos que tu tens? 25. Depois de 25 anos aqui na igreja, tu vai saber que os tempos já criaram marcas que chega a assustar. Mas por que nós permanecemos aqui? Porque é na igreja que nós desenvolvemos o maior nível de coinonia. É na igreja que a gente conhece e sabe as deficiências de cada pessoa, e a gente tenta não se nivelar por essas pessoas, a gente tenta sempre se nivelar por aquilo que Cristo colocou para nós, sempre por Ele, sempre olhando para Ele, sempre crendo no milagre que Ele pode fazer pela vida da gente. E se a gente depender das pessoas, a gente está sem condições de dar mais um passo, mas a gente depende totalmente dele. O milagre vem dele. Então a gente começa a se aprofundar, vai descendo. E quando Ezequiel agora está mergulhando, está nas águas profundas que não dá mais pé, ele já não se preocupava mais em olhar para as beiradas. O nível de tempo das nossas vidas é assim: primeiro a gente começa a andar pelos artérios, pelos pés, depois pelos joelhos, e a gente vai vendo defeito em tudo, olha para cá, olha para lá, vê defeito nesse, vê defeito naquele. Daqui a pouco a gente vai chegando aqui nos lombos, vai vendo mais um pouco de defeito aqui, um pouco de defeito ali, mas tente se aprofundar mais nesse rio chamado Evangelho de Jesus. Que aí você começa a olhar profundamente e ver que debaixo deste rio existem coisas lindas e maravilhosas. Você não consegue mais existem coisas ruins ali atrás, mas você não consegue mais, porque quem está bem na margem deste rio está vendo as coisas ruins daqui da margem. Mas esse rio ele vai se aprofundando, ele não vai, ele diz para onde ele vai, mas Ezequiel não está andando pela corrente, ele está andando para o meio, para um lugar profundo. E nesse lugar profundo em Deus é que a gente já não consegue mais estar preocupado, e isso não está no tempo de crente. Porque tem gente que tem 50 anos de fé e consegue só ver defeitos nos outros, em mim, na igreja, no geral. Tem gente que está 5 meses e já se aprofundou tanto em Cristo que de repente já está lá nas águas profundas em poucos meses. Aleluia. Então, quando a gente se aprofunda, quando a gente chega lá no meio deste rio, a gente pouco importa ou nem consegue mais enxergar o que está na margem. Ou as coisas da margem são tão pequenas
que a gente não tem mais olhar para o que está lá na margem, as coisas ruins, os lodos, as coisas, tora de árvores que ficaram à beira deste rio. Você só quer descobrir as profundezas em Deus. Eu já contei para vocês e repito, participei dos últimos dias de um grande pastor do nosso estado, pai do pastor, já é falecido, pai do pastor, presidente da Assembleia de Deus de Florianópolis hoje. E naqueles últimos dias eu dobrei o joelho um dia do lado dele, ali em Capivari, e ele dizia assim: Jesus, me faz mergulhar mais no teu profundo, descobrir mais coisas poderosas da tua palavra, porque o que eu quero agora é só me aproximar mais da tua graça e da tua presença. O resto para mim pouco importa. Pastor Generoso Cipriano, Deus me fez entender aquilo. Ele chegou a um estágio da vida dele que mais nada que ele queria, ele só queria conhecer profundamente a palavra e o que a palavra transmitia para ele de Jesus, daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida das pessoas. E isso, irmãos, é procurar não ficar no lodo, é viver mais nas profundezas e não ficar preocupado com o que tem debaixo. É viver a vida do Evangelho, que é gostosa de se viver. O Evangelho pode e deve ser para você somente uma fonte de riqueza espiritual, ao invés de você querer viver um lugar de ossos secos, de podridão, onde o urubu gosta de estar. A gente não querendo viver o Evangelho. E o interessante é que quando ele vai chegando novamente à beira do rio, o anjo, o homem que estava conduzindo ele na visão, disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore de uma e de outra banda. À medida que ele foi se aprofundou, ele deve ter descido na visão, e ao invés de agora ele encontrar problemas na margem, ele volta, e o que ele vê são árvores, são plantações, são coisas lindas, são árvores que outrora não davam frutos e começam a produzir frutos. São coisas que começam a acontecer na margem daquele rio, que outrora, quando não tinha aquele rio, não tinha nada daquilo. E isso reflete para a nossa vida cristã. À medida que a gente vai descobrindo as coisas em Cristo, em Deus, vai se aprofundando nela, nós não conseguimos mais ver somente aquilo que foi falado nessa noite, somente defeitos. Nós conseguimos ver uma árvore, que agora podemos representar para uma pessoa, que antes a gente só enxergava coisa ruim, de repente agora o Evangelho passou por ela também, passou pela gente, e a gente próprio começa a produzir frutos, e frutos dignos daquilo que Deus quer para nossas vidas. Agora, a profundidade que nós temos que ir depende do que nós queremos acompanhar o Senhor. O Senhor provavelmente faz com todos nós: caminhe mais um pouco na minha presença, entre mais um pouquinho, se aprofunde mais, busque mais um pouquinho. E à medida que você vai se aprofundando, ou você descobre as coisas em Deus na sua profundidade maravilhosa, ou você vai viver a mediocridade da beirada, sem árvore, sem fruto, sem frutificação, sem nada. Eu prefiro estar à mercê do Senhor, no meio do rio, do que estar vivendo no lodo, na lama, que muitas vezes tem pessoas que dão de tudo por ela. E eu quero
quero estar parando aqui, porque o meu objetivo nessa noite é algo que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vi ontem, soube ontem pelo pastor Arley e pelo Douglas, eles estavam vendo ali, e eu fiquei encantado. Eu estou acompanhando diariamente, todos os momentos que eu posso, eu paro para ver acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se todo mundo está sabendo o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Um avivamento da Universidade de... Como é que se pronuncia? Asbury, vocês que estudam Asbury, meu Deus, amém. Você vai lá e coloca na internet, no Instagram, no Facebook, ou também na avivamento nos Estados Unidos ao vivo, você já vai ver. E engraçado que eu, sem saber, eu falei sábado lá para os jovens, eu disse: um avivamento muitas vezes sai de um grupo de jovens, e muitas vezes já saiu de um grupo de jovens em universidades. E eu falei bem assim, eu não estava sabendo aquilo, eu fui saber ontem. Vocês estavam lá, vocês lembram? E a história conta que em muitos lugares, como John Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield, e grandes homens que foram usados por Deus, muitas vezes fizeram cavernas para ficarem orando. Outros, em um determinado local de uma faculdade, um grupo deles começou a se reunir, e a história fala de grandes avivamentos espirituais no mundo, através muitas vezes de 1, 2, 10 pessoas, sempre poucas pessoas, e começa a haver uma mudança no parâmetro da igreja no mundo todo. Nós somos frutos. Essa igreja aqui no Brasil, a Assembleia de Deus, e outras denominações mais, todas as demais que tem, 99% das demais que tem, que são pentecostais ou não pentecostais, saíram do fruto assembleiano no Brasil, por causa do avivamento lá nos Estados Unidos, através de um homem que só caolho como eu sou, negro, e usava uma barba para tapar o buraco no rosto que tinha, semi-analfabeto, né? Mas que tinha uma sede pela palavra, mas que não podia sentar numa mesa, numa sala de teologia, estudo bíblico, porque era negro. E aí ele deixava a porta entreaberta assim, um pouquinho, para ele poder assistir, e do canto daquela fresta da porta, ele ficava ouvindo o professor da aula de teologia, ou a sede pela palavra, e ouviu, e de repente ele acreditou que o Salmo, ou Atos 2, era para os nossos dias, e não ficou lá para trás. E ele começou a orar 5 horas por dia, e começou a pregar sobre isso, e orando 5 horas por dia, e Deus começou, o Espírito Santo chegou para ele e disse: tu tens que orar 7 horas. E o William Seymour, tu tens que orar 7 horas. Aí quando ele começou a orar 7 horas, Jesus batizou a primeira mulher, na onde ele estava pregando, num rancho de cavalo. E ali começou um grande avivamento para o mundo. E nós somos ainda frutos daquele trabalho. Aquele momento que os jovens passaram ali, sábado, no retiro, onde Jesus batizou 2 jovens com o Espírito Santo, é fruto daquele homem negro, sem expressão na sociedade, principalmente no sul dos Estados Unidos, mas que revolucionou o mundo. E agora, 2023, quando nós estamos vendo os valores se acabarem, as coisas criarem parece que o mundo está totalmente arrebentado. Parece que no Brasil principal, o mundo em si, vamos ver essa guerra entre Ucrânia e Rússia, parece uma coisa totalmente desproporcional
emocional, uma coisa maluca que já está beirando quase que um ano e está arrebentando vidas inocentes de uma forma terrível. Quando o mundo agora, neste momento, está vivendo um dos terremotos mais terríveis já acontecidos, porque a mídia não informa, porque a mídia desses países são dominados por homens que são totalitários, que não deixam falar as verdades, que não deixam mostrar as verdades, e as pessoas estão soterradas sem ajuda humanitária, numa condição de vida terrível, de guerra já vivida na Síria, uma guerra horrível. Quando no Brasil nós estamos apavorados com o sistema que está se criando e que vem se criando há alguns anos e que nós não temos mais expectativas nenhuma. Os Estados Unidos também vivendo a maior crise espiritual da história americana. Os Estados Unidos vivendo a maior crise espiritual de todos os tempos. E a gente não consegue entender que de repente, numa universidade que tem um templo, um local de culto, que cabe 1.500 pessoas aproximadamente, os universitários foram fazer um culto, um pastor prega, quarta-feira passada, prega uma palavra e faz uma oração pedindo para que o amor de Deus desça sobre os alunos daquela universidade. E sai do púlpito. E vai, talvez para dar aula. Se ele é pastor lá naquela universidade, ele também pode ser, provavelmente é um professor. E 30 jovens se recusam a sair. E estão lá até agora. Está indo caravanas, gente, sem parar. E aqueles 30 jovens, daqui a pouco, os que saíram, ficaram lá orando. E os que saíram, quarta-feira passada, vai fazer uma semana amanhã. Os que saíram, tiveram desejo de voltar, não conseguiram ficar lá fora. Começaram a voltar para dentro. Era um culto normal que essa faculdade faz nas quarta-feiras, um culto normal, vespertino, que se chama de manhã, matutino. E eles começam e ficam ali 30 jovens. Vocês lembram que domingo disse que Deus tem uma revolução através dos jovens para fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E de repente eles estão lá. E eu estava olhando agora há pouco, antes de vir para a igreja, eles ainda estão lá. Mas não é mais 30 jovens, é carros, multidões chegando. Entra e sai gente. Quem entra fica impactado. Eles não param de cantar e de orar. Uns oram, outros levantam e cantam, outros chegam a se jogar no chão de tanto poder de Deus. Eles pregam. Estamos sem parar, já indo para 8 dias, sem sair daquele lugar. Em 1970, nesse mesmo lugar, nessas pequenas cidades americanas, já aconteceu isso nessa mesma universidade. Agora, em 2023, quando as nossas esperanças estão se esvaindo em termos espirituais, Deus pega um grupo que agora eles não conseguem sair mais de dentro do templo. Estão se enchendo do Espírito Santo. Escute uma coisa: este mover do Espírito Santo, ele pode e vai trazer chamas para todo o mundo. Aleluia. Esses dias eu botei fogo lá na nossa casa, nós temos a Sara Tari, numa fogueira. Esqueci que tinha umas madeiras de ipê muito grossa, fagulhas, irmãos, um dia sem vento, voavam. E eu quase fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado porque eu achei que ia queimar a casa dos vizinhos tudo, porque as fagulhas voavam.
E eu tinha que estar com um balde de água apagando. E eu hoje estava meditando nisso. O que o Espírito Santo está fazendo naquela universidade vai sair como fagulhas de fogo, como brasas de fogo voando, e vai espalhar pelo mundo. E nós vamos descer as profundezas de Deus. Nós vamos descobrir mais do que esse raso que estamos vivendo nesses cultos modestos que estamos vivendo. Nesses cultos que nos falta um pouco mais de profundidade em Deus. Nesses cultos que a gente liturgicamente engessou ao longo dos anos. E lá eles estão sem conseguir engessar. Não precisou de um pastor, não precisou de um pregador de renome, não precisou de um cantor de renome, não precisou de nada. Precisou de quê? De 30 jovens dispostos a orar e receber o Espírito Santo. Caravanas estão indo para aquela cidade. Se eu pudesse ir agora, pegar um avião e ir para lá, se me desse uma passagem de avião para qualquer lugar do mundo, eu não escolheria qualquer outro lugar, eu escolheria aquele lugar. Aleluia. Porque olhando a história daquele barbudão que pregava, não, o outro, aquele grandão, bem grandão, o Dwight Moody. Moody foi impactado pelo Espírito Santo quando dobrou os joelhos em cima do lugar de oração de John Wesley, que tinha uns buraquinhos na madeira da cova do joelho de John Wesley na Inglaterra. Moody saiu de Chicago, nos Estados Unidos, e foi lá, e dobrou lá na Inglaterra, em Londres, e dobrou o joelho na mesma casa, no mesmo lugar, no mesmo lugarzinho que tem até hoje, lá em Londres, o cantinho que John Wesley orava. E ele pediu para Deus transformá-lo e fazer dele um grande pregador, tal qual John Wesley foi. E ele se tornou um homem que mais ganhou alma para Jesus no mundo. Aleluia. Deus ainda tem profundezas para nós. Por isso eu quero dar um conselho para vocês, obreiros, já calma o coração. O que vai vir sem essas preocupações de lamas que nós estamos acostumados, sem essas preocupações com o que nós vestimos, com o que nós andamos. Isso tudo vai cair por terra. O que vai vir como águas purificadoras que vão passar e vão nascer árvores novas, frutos novos, que vão mudar a história das pessoas, e não de uma placa de uma igreja, mas que vai mudar a vida das pessoas. É isso que vai vir, fagulhas de um avivamento, porque nós estamos em decadência espiritual no mundo todo, e é nessas horas que Deus se aproveita para levantar um povo que ainda o adora em espírito e em verdade. A moralidade do mundo está desastrosamente arrebentada. Aleluia. Mas o poder do Espírito Santo está tão ativo quanto estava lá no meio dos discípulos em Atos 2. Não mudou. Aleluia. E não tem experiência melhor do que sentir a sua presença, a sua glória, e se envolver nele, e estar na presença dele. Deus tem um novo momento para a sua igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu sempre criei que eu ainda veria antes de morrer algo novo acontecendo. E vai ter um monte de críticos, vai ter um monte de gente falando isso, de emocionalismo. Não olhe para essas coisas nas redes sociais. Olhe para o que o Espírito Santo faz.
Porque lá quando aconteceu em Atos dos Apóstolos, um monte de gente ficou a criticar. São tudo bêbados, são tudo louco, são tudo isso, são tudo aquilo. E agora já está acontecendo. Mas quem quis mergulhar, estava nem aí. Era só mergulhar em Deus. Você tem duas opções: ou aceita mergulhar, ou fica na beirada comendo das coisas, dos lixos que ficam na beira dos rios. Mergulhe em Deus. Aleluia. Mergulhe em Deus. Eu quero que você levante a sua mão aos céus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos e diga: Jesus, eu quero mais de Ti. Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero viver o melhor, esse extraordinário momento que a Tua igreja pode viver daqui para frente. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Sentir a Sua glória, sentir a Sua presença, sentir esse toque tão poderoso da Sua glória sobre nós. Oh Senhor, não nos deixe adormecidos. Não nos deixe adormecidos, Senhor. Não nos deixe adormecidos, Senhor. Não nos deixe adormecidos. Acorde a Tua igreja, Senhor. Acorda a Tua igreja. Acorda a Tua igreja. Acorda a Tua igreja, Senhor. Acorda a Tua igreja. Acorda a Tua igreja. Senhor, nós estamos aqui em número talvez maior do que aqueles jovens lá daquela cidade americana. Aleluia. Eu louvo a Ti, Senhor, porque jovens estão aqui sentados conosco ouvindo, estão aqui adorando o Teu nome, estão aqui prestando um culto de adoração a Ti. E nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos aqui Te adorar. Aleluia. 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 Queridos, Jesus nos ama e nós podemos amá-lo e amar os nossos semelhantes. Aleluia. Aleluia. Baixe a sua mão. Não sente. Juliana, né? Vem aqui na frente um pouquinho. Sara, acompanha ela aqui. Aleluia. Aleluia. Esta moça, há 2 meses atrás, mais ou menos, na festa do círculo de oração, ela veio aqui, aceitou Jesus, voltou para Jesus. Ela chegou numa cidade desviada, veio lá do litoral gaúcho. Ela está grávida de 5 meses. Eu não estou expondo, não. Eu estou aqui como igreja do Senhor, lutando para ajudar ela. Pastor Jair, irmão Ganhei, mais algumas pessoas ajudaram ela aqui. Me ajudaram ela algumas vezes. E aí ela foi trabalhar numa família, num lugar ali na Encantada. E ontem eles botaram as coisas dela tudo para a rua. Ela não pode voltar para a sua região. E a Sara andou com ela a tarde toda, tentando achar uma casa para ela morar, para ela alugar. Ela pode só pagar R$600, que é o que ela ganha. As outras coisas a gente ajuda. Nós achamos uma casa na Araçatuba, fomos lá, a pessoa depois que deu o sim, já deu o não, e aí as coisas estão difíceis. Domingo ela foi no culto na Encantada, Deus falou com ela. Deus usou o pastor Zé Manuel para falar com ela. Ela não sabia quem era, ela começou a me contar, ela disse que era um pastor bem magrinho. E ela apontou para nós, para mim, para a sala onde era a igreja, e aí a gente soube que era o pastor Zé Manuel. E a gente está no grupo da ação social e alguns obreiros tentando achar um lugar para ela morar, mas
é carnaval, e não tem nada para alugar. Eu fui numa pousada pela igreja e aluguei um quarto para ela. Nós estamos levando alimento para ela, porque ela está grávida, a criança não pode. Ela ficou há poucos tempos atrás, ela ficou 3 dias sem comer. Eu não quero deixá-la assim. E a igreja está pagando uma pousada para ela, ajudando ela de uma maneira maravilhosa. A igreja que eu digo é a parte financeira e social da igreja. Aleluia. A Bessara mesmo sem poder, minha esposa, por causa da cirurgia, mas ontem andou para cima e para baixo para ajudá-la. Nós estávamos aqui iniciando a reforma da igreja. À noite, nós fomos até a noite com ela, ajudando, alimentando. E Deus falou com ela que ia mudar o quadro de vida dela. E eu sei que ela está sem esperança nesse momento. Eu sei. Eu sei que há muitos olhares, há muitos, aquilo que o Jean falou. Mas eu também sei que Jesus, que transforma água em vinho, transforma a vida de pessoas também. Mesmo Jesus que dá esperança, que deu esperança a tanta gente que ficou na estrada, dá esperança para ela também. Mesmo Jesus que me amou e me tirou e não me deixou passar por situações tão pesadas que ela está passando, também está olhando para ela. O mesmo Jesus que livrou a minha esposa da morte por várias vezes o pai dela ter faqueado a mãe dela e ela pular na frente, o pai dela furar ela com a faca, não deixou a Sara morrer, nem de fome, ficou passando fome 1 semana, não morreu, está aqui hoje forte. É o Deus que vai guardar a Juliana. Ele tem poder de fazer isso. Mas a igreja também tem esse poder. O poder que vem do Senhor é para transformação, de dentro para fora. O nosso é de fora para dentro. É a parte que cabe a nós. Nós estamos fazendo, eu estou fazendo como pastor a minha parte. Eu queria que agora a igreja levantasse as mãos para ela. E eu não sei o que você vai poder fazer, mas eu sei que Deus tem um milagre para essa moça. Ela está parando, ela está nesses dias bem na frente da sua casa. Ah, é? Ela vai ficar lá pelo menos hoje. Ela está lá na frente da sua casa. Ela está bem numa pousada bem ali na frente da sua casa, ali do lado ali. Aleluia. Levante as mãos para cá. Ó Deus, tu prometeu para esta moça. Eu sei que tu usou o pastor Zé Manuel. Eu não sei, eu não estava lá, mas eu sei que tu usou o Eu sei que tu usou ele. Ele não a conhecia. E ela veio aqui, Senhor, procurou ajuda aqui, achando que era outra igreja. Mas ela veio no mesmo lugar. Podes fazer hoje um milagre de dentro para fora, daquele poder que vem do céu agora, que desce como fogo sobre esta mulher. Perdoa ela, muda sua mente, seu coração, muda tudo da Juliana, em nome de Jesus. Amém. Abraça a irmã Angela ali. Abraça a irmã Angela. Abraça ela. Abraça a irmã Angela. Você quer ajudar ela em oração? Você quer ajudar ela a não passar necessidade? Faça o que você está fazendo, contribua com esta igreja. Esta igreja mudou de visão. Esta igreja mudou de visão. Nós estamos cuidando do que é material, estamos mexendo em várias coisas, mas também estamos cuidando de vida.
Não estou aqui propagando uma outra coisa. Eu estou pedindo dinheiro seu que você não queira doar, não precisa. Só seja fiel com Deus, porque você está vivendo um tempo. Eu estou vivendo um tempo que eu nunca vivi na minha vida. Eu estou vivendo, nós estamos recebendo tantas coisas. E eu disse para vocês, Deus vai fazer coisas grandes, porque estamos plantando sementes. Estamos plantando sementes. Amém? Amanhã, ciclo de oração, quinta-feira, noite da vitória com os jovens trabalhando e Isaías pregando. Quinta-feira, com vocês, certo? Carlos Magdiel para dirigir, o pastor Arley vai estar aqui com vocês. Talvez eu não esteja aqui, Deus tenha um compromisso, mas vai pregar, os jovens vão estar aí. Quinta-feira, essa quinta-feira vai ser dos jovens. Eu percebo que o pastor Arley sentir isso. E sábado, se você quiser ver o Isaías pregar, vai lá na Palhocinha, virou pregador internacional. Juliano Sombra. Querido, segure a sua mão e levantar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vai em paz para o seu lado.